Fala família, Liga Igor falando, o respiro de domingo. Domingo traz uma esperança voltando com o Bitcoin acima de 90 mil dólares. E nós vamos ver vários indicadores interessantes para o mercado, para os próximos capítulos que prometem ser muito intensos. Afinal, vocês sabem, é tudo ou nada, ou vai ou racha. Deixe seu like, ative a notificação, família. E não deixa também de conferir nosso clube de membros, link tá na descrição do vídeo. A gente tem conteúdo exclusivo para os membros todos os dias, não deixa de conferir. E para participar dos nossos airdrops gratuitos, que a gente faz toda semana, liga aí, ó, dando dinheiro de graça para vocês, para participar. É totalmente gratuito, só ter conta aberta na Bybit pelo link da liga que está na descrição do vídeo. Família, muito interessante o movimento que o Bitcoin tem feito de ontem para hoje, voltando acima de 90 mil dólares. A gente sabe que nós estamos abaixo de dois suportes importantíssimos que agora viraram resistência, que são o Bull Market Support Band, média de 20 e 21 semanas, e a média móvel de 50 semanas. Já será, então, a quarta semana consecutiva que fechamos abaixo da média móvel de 50 semanas, onde, historicamente, sempre que o Bitcoin perdeu, caracterizou uma entrada de bear market. Dessa vez, será que vamos realmente também ter essa entrada de bear market ou vamos conseguir recuperar aqui acima desses dois importantes suportes que agora são resistência? Essa é a pergunta, família. A gente sabe que ainda estamos distante dessas duas resistências, a gente deve encontrá-las aqui por volta de 102 mil dólares, possivelmente as duas praticamente juntas, então lá será o grande teste. Mas a gente também sabe que o Bitcoin chegou a 88 ontem, ontem, então já começa aquele desânimo de novo no mercado, muita gente achando que não vai nem conseguir vir a 100, 102 para testar os pontos importantes para uma possível depois um reteste para depois entrar no bear market. E vocês sabem que esse reteste aqui para mim vai ser um dos mais importantes desse ciclo, porque muitas posições até podem ser reduzidas, eu diria, o risco, porque se realmente o Bitcoin ele sentir aqui essa resistência e fazer um pivô de baixa aqui, família, realmente a coisa vai ficar muito feia. Mas não é isso que aconteceu, vamos parar de tentar antecipar o futuro e vamos nos atentar ao que o presente está nos mostrando. Não deixa de ser uma semana muito positiva essa, porque vocês notam que entrou uma força compradora aqui muito interessante, com Bitcoin abaixo aqui de 84, 85 mil dólares, formou uma vela, um candle interessante aqui, mostrando que podemos sim ter aqui uma continuação de alta, no mínimo para testar esses 102 mil dólares. Mas vamos a alguns indicadores interessantes, notícias interessantes que têm acontecido no mercado. A gente sabe que essa semana a gente teve a inflação nos Estados Unidos vindo acima do esperado, acima ainda da meta de 2%, e isso obviamente faz com que o mercado fique ansioso, faz com que o mercado fique desesperado de certa forma, porque o mercado quer? O mercado sempre quer que os juros caia, sempre quer que os juros estejam o mais baixos possível, porque juros baixos significa sem incentivo para você deixar seu dinheiro parado. Então você tem que pegar seu dinheiro, tem que abrir um negócio, tem que investir em renda variável, tem que fazer alguma coisa com ele, porque ele parado só vai perder valor ao longo do tempo. Mas o que a gente está vendo é uma realidade que a inflação ainda está longe da meta e os juros ainda estão altos. Só que, mesmo com essa notícia aqui que a gente vê então da inflação que veio acima do esperado, ainda acima da meta, a gente nota que na reunião da quarta-feira agora, quarta-feira tem uma reunião, família, importantíssima, dia 10, que vai ser, como vocês notam, baixado os juros em 25 pontos nos Estados Unidos. Então, o que eu venho passar para vocês é, mesmo com essa notícia ruim de inflação, a gente nota que as probabilidades para um corte de juros não diminuíram. Esse juros vai ser baixado na quarta-feira. Sempre importante nessa reunião, mais do que baixar ou não os juros, é ver o tom do discurso que o Fed vem a público falar. Ah, não, vamos continuar baixando mesmo, ou não, pô, se a inflação continuar alta, não, vamos baixar, podemos até subir. Esse tom do discurso mexe muito no preço a curto prazo. Por isso, esperem uma semana de grande volatilidade, tá, família? Vocês que gostam de ficar se alavancando para cima, para baixo, cuidado, essa semana promete muita volatilidade para os dois lados e com certeza
o ponto-chave de toda semana é essa reunião de quarta-feira. Então, muito cuidado, mas no macro, nós, investidores de longo prazo, nós que enxergamos valor no Bitcoin em longo prazo, a gente entende que não mudou a perspectiva de corte da taxa de juros, e então esses juros será baixar na quarta-feira, e a gente sabe que isso acaba sendo refletido no Bitcoin a médio e longo prazo, porque é sempre um desincentivo a manter seu dinheiro parado, ou um incentivo no médio prazo a buscar alternativas para os investimentos. Ele provavelmente volta às compras de forma mais agressiva. Então hoje acabou de acontecer Michael Saylor postando o que ele sempre posta de forma clássica nos domingos quando ele vai anunciar uma compra na segunda-feira. Então vamos ficar atento amanhã qual vai ser essa compra do Michael Saylor, de quanto vai ser essa compra do Michael Saylor, porque recentemente ele tem comprado muito pouco Bitcoin, obviamente que pouco, eu tô falando de 50 milhões de dólares, pouco para quem já comprou 1 bilhão, 500 milhões, então ele tem reduzido muito a intensidade das compras. A gente sabe que não só a Strategy, mas todas essas companhias, as Treasury Companies, elas têm passado aí por dificuldade nos últimos meses, pelo menos em relação à pressão governamental para tirar de índice, para questionar como é que funciona, para questionar, pô, se o Bitcoin cair vai dar merda, e aí o que vocês vão fazer? Então é óbvio que elas têm passado por muita pressão nas últimas semanas. E não é à toa que a MicroStrategy já caiu mais de 50% desde o seu topo. Uma queda mais acentuada do que a queda do Bitcoin, muito mais acentuada. É óbvio que isso também se deu porque em determinado momento no início do ano, todas elas estavam explodindo. A Strategy bombando, subindo de forma até mesmo irracional para a quantidade de Bitcoin versus o valor. Então a gente sabe que não deixa de ser também uma correção mediante que a gente teve ali uma mini bolha, a gente pode falar, né, dessas Treasury Companies. O mercado é sempre assim, família. Ele puxa muito para um lado, depois puxa muito para o outro e tende a achar sempre o meio termo. Então, esse é o meio termo que eu espero que o mercado ache, porque isso, querendo ou não, ajuda o Bitcoin, né? Essas companhias, nesse momento, tendo problemas, é óbvio que é ruim para o Bitcoin. Mas o Bitcoin depende dessas companhias? Claro que não. O Bitcoin não depende de ninguém, né, família? Isso aí eu não preciso ficar repetindo vídeo após vídeo, que o Bitcoin no longo prazo tem que falar, não precisa de ninguém, não precisa de nada. O Bitcoin já venceu, mas até o longo prazo, chegar nossos 10, 12 anos, que a gente tem plena certeza que o Bitcoin vai estar num valor muito acima do que está hoje, só que a gente sabe que o percurso até lá, ele é difícil, ele é conturbado, ele tem altos e baixos, e a gente tem que manter nossa mentalidade firme para nos atentar. E o que eu venho falando também para vocês, desde essa queda recente do Bitcoin, não existem muitas justificativas, se a gente for ver no mundo, para o Bitcoin ter tido uma queda tão acentuada. Muito pelo contrário, o mundo apresenta características positivas que fariam o Bitcoin subir. Não só o ouro está subindo, a liquidez global está aumentando. A gente teve o fim do QT agora em dezembro nos Estados Unidos, ou seja, parou de enxugar a liquidez do mercado. A gente vai ter o corte de juros nos Estados Unidos, já teve um corte, vai ter outro corte quarta-feira. Então são diversas características positivas que estão acontecendo no mundo que, na minha visão, não justificam essa queda do Bitcoin. A gente teve o Texas comprando, o primeiro estado dos Estados Unidos que comprou de fato o Bitcoin. Então, a gente vê inúmeras notícias positivas, fatos positivos. Notícia não, mas a gente vê fatos que agregam ao preço do Bitcoin no médio prazo, mas isso não está sendo refletido no curto prazo. Então, por isso que eu digo para vocês, acredito que sim, a gente ainda pode ter uma continuação aqui, porque o macro está muito favorável, família. Diferente de 2021, quando a gente entrou em bear market, mas mesmo assim, naquele momento, o Bitcoin já tinha proporcionalmente subido muito mais do que subiu hoje. Não só o Bitcoin, como o mercado inteiro de expansão. Mas hoje a gente tem essas características muito positivas e o mercado ainda não expandiu. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, família, características de varejo, né? Como é que a gente mede se o varejo tá, se não tá, se a gente tá em bolha, se não tá? Por exemplo, notem a quantidade de visualização que tinha nos conteúdos criptos do mundo lá em 2021. Olha só essas ondas aqui em cima. Olha o quanto a gente tem agora, e não só agora, mas como em todo esse ciclo. Realmente é um ciclo que está se caracterizando muito por compras institucionais
e pouco varejo. Varejo, nós que somos youtubers, a gente sente, a gente está vendo que, cara, as views, elas estão incomparáveis com 2021. Isso mostra que o apetite, não só no Brasil, mas no mundo, pelo mercado, ele não está nem em comparação, não tem a menor comparação do que foi em 2021, que representa essa bolha de especulação, que representa todo mundo vindo comprar. Ainda está muito baixo isso aqui. Será que é uma nova característica? O varejo não ligando tanto, um mercado, né, mais institucional mesmo? Não sei, mas não deixa de ser aqui um fator interessante. E não só o YouTube. A gente pode pegar aqui Twitter, a gente pode pegar diversas redes sociais, todas vão apresentar a mesma característica. Volumes de view, volume de interesse, a palavra é interesse. Interesse muito mais baixo do que foi em 2021. No Brasil, muita gente diz que isso pode tá acontecendo devido às bets, né? Agora tem bet para todo lado, é aposta daqui, aposta de lá. 2021 não tinha tanto. Isso pode estar tirando o interesse das pessoas pelo mercado de cripto. Mas aqui eu tô te mostrando um indicador mundo. Isso aqui não é Brasil, isso aqui é mundo. Então, fiquem ligados, família. A gente tem, sim, na minha visão, indicadores positivos que podem fazer essa continuação de ciclo. E até estava comentando com um amigo meu na semana passada que ele falou, Igor, pô, de repente tem um ciclo estendido até fevereiro. Aí eu falei com ele, cara, digamos que o Bitcoin faça seu topo em fevereiro, daqui a 2, 3 meses. Lá na frente, você vai achar que isso foi um ciclo estendido? Porque o Bitcoin fez um topo 2 meses depois do ano de 2025? Não vai ser um ciclo estendido? As coisas vão ter se dado mais ou menos da mesma forma. O topo, beleza, a gente esperava outubro, novembro, dezembro, veio em fevereiro, 2 meses depois. Isso, daqui a 10, 12 anos, nós vamos olhar para trás para fazer uma análise de ciclo. Você vai falar que, nossa, foi totalmente diferente, foi em fevereiro e não em dezembro, por causa de 2 meses. Então isso que a gente tem que se atentar também, o que eu falo para vocês durante todo momento que eu estou aqui no YouTube. O micro, ele sempre parece conturbado. Dessa vez é diferente. Ai, meu Deus do céu, o Bitcoin nunca achou um topo antes do halving. Dessa vez é diferente. Dessa vez a macroeconomia não sei o quê. Ih, dessa vez o Bitcoin tá caindo, tá subindo. As pessoas no micro sempre tentam, elas ficam desesperadas. E não, tá diferente. Só que quando você calma, abre o zoom out e vê no macro, você vê, foi tão diferente assim? Bom, isso só o futuro nos dirá, família. Um ótimo domingo a todos, uma boa semana que promete, família. Dezembro promete para o Bitcoin, dezembro promete porque vai ao racha. Estaremos aqui para acompanhar. Deixe seu like, ative a notificação. E para fechar, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer o seu estado de Bitcoin. Afinal de contas, você não gosta de Bitcoin, o azar é seu, não meu. Todos ótimo dia e até amanhã.